Então, iniciando a aula aqui. Inicialmente, como eu indico que se faça o estudo dessa matéria? Primeiro você tem que estudar os componentes do circuito, como a gente vai conectar eles, como eles funcionam. E depois você vai fazer o estudo da análise da montagem do circuito e da análise do código. Primeira coisa que eu acho importante destacar. Quando a gente trabalha com elétrica, a gente tem três grandes grandezas que a gente utiliza: resistência, tensão, corrente. Inicialmente, o que é corrente? Corrente é uma grandeza física que ela é medida em ampere. E normalmente em fórmula é representado pela letra I. Corrente é a movimentação de elétrons, que no caso vai ocorrer dentro de um circuito. Então quando a gente fala de corrente elétrica, são a movimentação desses elétrons. E o que vai permitir essa passagem de corrente elétrica? A tensão. O que seria a tensão? Tensão no Arduino, no caso, a gente vai encontrar 5 volts, a gente pode chamar de fonte de alimentação. A porta digital e a analógica pode ser considerado fonte de alimentação. E a tensão, ela é medida em volts, representado pela letra V. Outros nomes que você pode acabar encontrando é fonte de alimentação, para estar representando a sua fonte de tensão. E no caso do Arduino, uma da fonte de alimentação que a gente tem é o 5 volts, que a gente consegue encontrar lá no Arduino mesmo, que eu vou mostrar depois. E o que seria resistência? Então, por exemplo, o LED, que a gente já viu nas aulas. O LED ele precisa usar um resistor para ele não queimar, porque a corrente que passaria no circuito direto, corrente pelos 5 volts da fonte de alimentação, ela é muito rápida e o LED não suporta, ele acaba queimando, podendo queimar até o Arduino. Então, resistência é uma grandeza física que diminui a passagem de corrente, que no caso o dispositivo que faz isso seria um resistor. Resistência é representada por ohm, eu não me recordo como se escreve direito. E ohm é o símbolo de uma ferradura, que eu não vou encontrar aqui agora, mas não é relevante. E nas fórmulas somente é representado por R. Dito isso, vamos passar pelos componentes. Primeiro componente que a gente tem, placa de ensaio. Só vou criar um arquivo aqui. A placa de ensaio é onde a gente vai fazer a montagem do nosso circuito. E o que tem de interessante nela? Que aqui nessa linha de menos e na linha de mais, embaixo dessas linhas onde eu marquei pelos fios, é totalmente conectado por uma barrinha de metal. Ou seja, se eu conecto uma fonte de alimentação nessa pontinha aqui, tudo essa parte vai estar conectada. Isso vale também para essa linha de mais. E segunda coisa, então essas linhas de mais e menos são conectadas horizontalmente. Agora, as linhas de A até E e F até J são conectadas verticalmente. Então tem barrinhas de metais que estão passando por aqui. E é importante falar que aqui tem uma divisão. Então só A até E é conectado e F até J separadamente. Então se eu quiser fazer a conexão de um dispositivo que está aqui para cá, eu tenho que fazer essa conexão eu mesmo. Da placa de ensaio, o que é importante dizer é isso. Resistor. Resistor é um dispositivo que a gente utiliza para diminuir a passagem de corrente. Ele causa resistência, então diminui a passagem de corrente. A gente utiliza isso para não queimar os dispositivos que a gente estiver utilizando. LED. O que o LED é? LED é um diodo emissor de luz. O que é um diodo? Diodo é um dispositivo eletrônico que ele só permite passagem de corrente em uma direção. Então deixa eu fazer a ligação dele aqui. Associando um resistor para o LED não queimar.
que significa que o LED só permite passar, é um diodo que permite passagem de corrente só em uma direção. Que importa onde a gente conecta os dois terminais dele, o anodo e o catodo. Porque se eu conectar ao contrário, então, só permite passagem de corrente em uma direção, não vai passar corrente. Então, exemplificando, essa aqui é a conexão correta do seu LED. Então, agora eu vou inverter. Ele não vai acender, porque a corrente não consegue circular. E como a gente faz a conexão do LED? O LED, ele possui um anodo e um catodo, que vem de ânion e cátion mesmo. Se vocês se recordarem da química, ânion é o positivo, cátion negativo. Mas você não precisa decorar assim. É só lembrar, perna maior, mais, positivo. Perna menor, menos, negativo. A perna positiva, que seria o anodo, você conecta ela à fonte de alimentação, que é a maior, anodo mais positivo. E a perninha pequena, e a perninha pequena é a negativa, que seria o catodo. E lembrando que tem que associar um LED ao resistor, senão ele queima. Então é assim que a gente faria a conexão de um LED no circuito. Uma coisa importante retomar sobre o resistor. O resistor não tem essa frescurite que o LED tem, que tem lugar para conectar. Então se eu giro meu resistor, coloco ele na parte positiva, na parte negativa, não tem problema. Onde você colocar ele, ele vai impedir a passagem de corrente. Importante falar aqui, que eu não tinha falado. A gente começa nosso circuito na fonte de alimentação. A fonte de alimentação vai até nosso dispositivo e sai para o GND. GND significa terra ou ground. São três palavras para a mesma coisa. GND é uma abreviação para ground em inglês e ground em português seria terra. E 5 volts também pode ser chamado de fonte de alimentação ou atenção. São sinônimos. Próximo componente do nosso circuito, a gente tem os fio jumper. Os fio jumper eles são só condutores, como a gente já viu na aula prática. Eles são araminhos de metal que são encapados por borracha. Então eles permitem passagem de corrente, porque metal é condutor. Então basicamente isso, não tem nada de novidade com ele, nada de especial. Botão. Como a gente faz a conexão de um botão? O botão ele possui 4 terminais. 1A, 1B, 2A, 2B. Mas não decoro por esses nomes porque não é utilizado. O que importa? Esses terminais da esquerda, eles são conectados. Já os terminais da direita, eles também são conectados. Então, mas só esses. Então, 1B não é conectado com 2A. E 1A não é conectado com 2A. Os lados esquerdos são conectados e os do direito são conectados. E o que acontece quando a gente aperta o botão? Quando a gente aperta o botão, todos os terminais se conectam. Como a gente faz a ligação de um botão no circuito? A gente tem que escolher um lado, direito ou esquerdo, para colocar a nossa fonte de alimentação. Então eu escolhi, no caso, esse daqui. Então ele vai para o meu 5 volts. Agora, escolher um lado que você vai colocar sua fonte de alimentação, você tem que colocar no lado oposto a conexão a seu terra. Terra, GND, ground. Mesmas palavras para a mesma coisa. Então, do lado esquerdo, escolhemos os terminais para colocar no terra. E uma coisa que é importante falar: o lado que você associa o terra tem que ter um resistor. E por último, para a conexão do seu botão, você tem que conectar do mesmo lado que está o seu GND, utilizar outro terminal para ser conectado na porta analógica, porta digital, perdão. Conectei na porta 2 aqui. É assim que a gente faz a conexão do nosso botão no circuito. Qual é a lógica disso?
Para a gente utilizar um botão, como o Arduino percebe que o botão foi apertado ou não foi apertado? O Arduino ele recebe a corrente do botão. E para a corrente passar, a gente precisa fechar o circuito. Começa ele no 5 volts e acaba no terra. Assim, esse terminal aqui, que está passando a fonte de alimentação, não vai chegar na porta. Porque o circuito aqui não é conectado. 1A e 1B são conectados, 2B, 2A são conectados. Então só quando eu apertar o botão, eles vão se juntar. Então a corrente vai passar diagonalmente para chegar na minha porta digital. Aí o Arduino percebe que o botão foi apertado. Porque se está chegando corrente, ele entende que o botão foi apertado. Então é assim que o Arduino faz a leitura do botão. E por que a gente tem o ground aqui e não faz a conexão direta da corrente com a porta digital? Porque a gente precisa fechar o circuito no terra. Qualquer componente que a gente conecta, tem que fechar ele no terra. Então a gente conectou aqui. E por que a gente colocou um resistor? Porque a fonte de tensão, de alimentação, tem muito mais afinidade a ir diretamente para o terra do que para o meu Arduino. Então se for diretamente para o meu terra, não vai mandar a informação que meu botão foi apertado para o Arduino. Então a gente coloca resistor para desacelerar a corrente. Então a nossa corrente vai chegar na porta digital, porque não vai dar preferência ao ground que está com o resistor. Então basicamente é essa que faz a conexão de um botão. Voltando aqui na gravação, eu parei só para não perder tempo na montagem. Então aqui, eu só vou utilizar isso daqui para demonstrar como funcionam as conexões de um botão. Como eu falei, o terminal 2A e 2B são conectados, 1A e 1B foi conectado. Então aqui, vamos supor, se não tivesse o botão aqui, seria a conexão normal de um LED. A fonte de alimentação, quando associei o LED a um resistor, e a fonte de alimentação vai chegar no anodo. Vai sair pelo catodo e ir para o terra. Padrão. Então, se os terminais 2A, 2B, 1A e 1B do botão são conectados, tudo bem utilizar ele para fazer essa ligação. E é o que eu vou mostrar. Eu falei que esses dois terminais são conectados. Então, ele permite passagem de corrente normal, não importa se eu aperto o botão ou não, porque aqui está sempre conectado. Então, por isso, a corrente ela passa na diagonal, quando a gente associa o botão e conecta ele na porta digital. Então, essa seria a ligação correta do nosso botão. Deixa eu mudar as cores, porque eu acho que está meio confuso. Agora está correto. Então, agora, eu não falei que esses terminais do lado esquerdo não são conectados do lado direito? Então agora se eu apertar o botão, ele vai fechar o circuito. Assim o circuito está aberto. Apertando o botão, ele fecha o circuito. Todos os terminais se conectam. Então basicamente assim o funcionamento de um botão. Próximo componente. Sensor de temperatura. O sensor de temperatura ele tem 3 terminais. Quais são os 3 terminais? O seu primeiro terminal é a potência, então a gente conecta ele à fonte de alimentação. Seu segundo terminal é o que a gente vai conectar a porta analógica para mandar a informação do sensor para o Arduino. No caso aqui, conectei na porta analógica A2. E seu último terminal, a gente conecta ele ao terra. Só alterando as cores para ficar mais visível. Então assim se faz a conexão de um sensor de temperatura. Mas não tem necessidade de decorar isso. Os professores não vão cobrar essa conexão aqui, porque até que na prática os terminais mudam. Não são necessariamente esses. Aí tem que fazer a pesquisa do sensor que você for utilizar para fazer a ligação corretamente. Agora falando um pouco sobre o Arduino. O que tem de interessante aqui no Arduino? Aqui embaixo no Power a gente consegue encontrar 5 volts, uma fonte de alimentação que a gente pode utilizar. 2 furos com GND, que é o terra.
Aqui, também no lado de baixo, a gente consegue encontrar nossas portas analógicas, que são de 0 a 5. E aqui acima a gente consegue encontrar nossas portas digitais, de 0 a 13. Como também tem um GND aqui. Qual a diferença de uma porta digital para uma porta analógica? Uma porta digital, ela só consegue mandar informação de sim ou não, 0 ou 1. Então a gente ou tem uma coisa ou tem outra, ou tem sim ou tem não, ou tem 0 ou tem 1. Então qual informação a porta digital consegue mandar pra gente? A porta digital ela manda ou 0 volts ou ela manda 5 volts. Mais tarde eu vou explicar isso novamente, vai ficar mais claro de entender. Já a porta analógica, ela tem uma variedade de valores que consegue ser mandada. Então, se a gente quiser, a gente consegue mandar 2,5 volts, consegue mandar 3,7 volts, 3,77 volts, aí você consegue mandar números quebrados. Então, a gente tem uma variedade de valores, diferente da porta digital. Aí, ou a gente manda 0 volts, ou a gente manda 5 volts.